Fala aí, Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje estamos trazendo o review do Xperia XZ, o smartphone top da Sony. Ele tem uma tela de 5,2 polegadas com resolução Full HD, tem os sensores digitais aqui na lateral, vocês viram que até eu desbloqueei o aparelho. Vem aí com o chipset Snapdragon 820, 3 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento, tem suporte a 2 chips, bateria de 2.900 mAh, corpo em metal e o vidro aqui arredondado nas bordas, além de uma câmera traseira com 23 megapixels e a frontal com 13 megapixels, ambas aí filmando em Full HD. Inclusive essa câmera frontal vem com foco automático, bem legal. Bom, agora a gente vai ver aí a análise completa do Xperia XZ, confira aí. Esse aqui, galera, é o Xperia XZ, o smartphone top da Sony, que mantém aí a mesma identidade visual de outros smartphones da linha Xperia, mas que ainda assim é muito bonito. Esse é um aparelho bem elegante, bem discreto e olha só, realmente eu achei ele muito bonito, principalmente nessa cor, diferente aí do que a gente está habituado a ver em smartphones. Ele tem essa tampa traseira aqui feita em metal, com acabamento muito bom. Essa unidade, ela tá um pouquinho arranhada. É uma unidade que foi enviado para testes e, pelo visto aí, o pessoal andou judiando um pouquinho do aparelho. Não é tão perceptível aqui na gravação, mas ela está presente. Essa tampa traseira em metal esconde a bateria de 2.900 mAh, que, como você já deve imaginar, não é removível. Ele pesa apenas 161 gramas. E tem uma tela aí com 5,2 polegadas, que é um tamanho muito bom. Eu curto bastante aí essas telas que ficam aí entre 5 e 5,2 polegadas. Na verdade, eu acho as telas de 5 polegadas um tanto quanto pequenas, então eu curto aí telas com tamanho maior do que isso. E é onde o Xperia XZ se encaixa. Um aparelho com uma boa pegada que vocês podem ver, inclusive com as bordas em metal. Aqui vocês estão vendo na parte superior que temos um conector para fone de ouvido, assim como um microfone também. E aqui nessa lateral temos a bandejinha, é uma bandeja com 2 slots. No primeiro slot você pode utilizar um SIM card e no segundo você pode optar por usar um segundo chip ou então um cartão de memória. O segundo slot dele é compartilhado, uma tendência cada vez mais comum. Aqui na parte inferior temos a entrada USB tipo C, que é bem legal. Você pode usar um conector reversível aqui, o fim daquela dificuldade para poder conectar o cabo de dados. E aqui do lado temos o microfone. Vejam que o visual dele aqui, mesmo sendo quadradão, ele vem aqui com as bordas mais arredondadas. Olha, elas têm esse aspecto aqui mais redondo. E deste lado a gente vê praticamente todos os botões aí do Xperia XZ. Temos aqui o botão liga-desliga, que também é um sensor digitais. Aqui o botão de volume e aqui um botão dedicado para acionar a câmera, algo que muitas pessoas gostam bastante. Aí ele tem esse botão para você poder tanto focar quanto disparar as fotos também. Ele também faz o acionamento da câmera mesmo com a tela desligada. Olha aqui, ó, só pressionar que ele já abre o app de câmera. Aqui vocês estão vendo uma posição bem interessante a dos sensores digitais. O único ruim é que você tem que apertá-lo para poder acionar os sensores digitais. Você não pode apenas tocar nele, você tem que pressioná-lo. Olha só, quando você aperta, ele desbloqueia a tela. Se eu simplesmente encostar, nada acontece, tem que pressionar também. Mas vocês viram que é um sensor bastante rápido e é algo que tem agradado bastante, é um recurso que as pessoas têm gostado muito. Os sensores digitais é quase que obrigatório e ele tem um acionamento legal. Por ter essa posição diferente, você pode acioná-lo com o indicador, simplesmente apertando aqui, olha só. E vejam que ele funciona muito bem. O Xperia XZ vem equipado com uma tela de 5,2 polegadas com resolução Full HD, 1920 por 1080 pixels. Isso dá a ele uma densidade de 424 ppi, ou seja, não é possível enxergar os pixels a olho nu. É uma tela LCD com painel IPS de ótima qualidade. Temos aqui imagens muito boas e um excelente ângulo de visão
para uma tela LCD. Vejam que mesmo inclinando o aparelho para os lados, ou para cima e para baixo, ainda assim a gente tem uma ótima legibilidade da tela. Aqui com o site do Brasilegeeks aberto, vemos aí que a legibilidade dos textos e das imagens também é muito boa. Inclusive, o navegador é bastante rápido, a gente vê aí pela rolagem da tela, pelo zoom em pinça, fazendo também a rotação da página para o modo horizontal. E o que eu acho bastante legal dessa tela é esse tamanho de 5,2 polegadas. Ele tem um bom equilíbrio, sendo acima das 5 polegadas, que hoje em dia eu acho até pequena, sem ser grande demais aí para as pessoas que não curtem telas com mais de 5,5 polegadas. Aqui mostrando a interface do Xperia XZ, ele vem equipado com Android 7.0 Nougat, com a interface personalizada da Sony. Na verdade, esse aparelho foi lançado com Android 6.0, mas ele rapidamente recebeu a atualização para o Android 7.0. Ponto para a Sony que mantém um ótimo suporte para os seus aparelhos top, atualizando-os rapidamente. Se vocês olharem o Xperia Z3, verão que ele recebeu um ótimo suporte em matéria de atualização. A tela inicial do aparelho é bastante rápida, ele vem também com uma gaveta de apps, onde estão todos os aplicativos, e para você acessar o painel de widgets, você precisa segurar um espaço vazio da tela. Inclusive, a disposição dos ícones da configuração da tela inicial são muito semelhantes ao do Android puro, que vem com a interface Google Now Launcher. Podemos notar inclusive que a Sony tem aproximado bastante a sua interface com o Android puro. A gente percebe isso na barra de notificações, que vem inclusive com atalhos para notificações na parte superior e que ficam à mostra a partir do momento que você desliza a tela para mostrar as notificações. E se você deslizar por uma segunda vez, você exibe todas as opções. E notem que aqui ele é idêntico ao Android puro. Então, em muitos pontos, a Sony aproximou a sua interface do Android padrão. Mas ainda assim, existem personalizações, como a gente vê aí no ícone de pastas, por exemplo, na barra de configurações. E várias opções que estão no Xperia XZ foram modificadas com a cara da Sony. Por exemplo, ao clicar em armazenamento, a gente nota que as opções são um pouquinho diferentes das que vem no Android padrão 7.0. Mas no geral a interface está mais bonita, mais amigável e deve agradar as pessoas aí que reclamavam de que a Sony estava demorando muito modernizar sua interface e deixá-la com uma aparência mais limpa e mais bonita. Em matéria de câmera, o Xperia XZ vem com um sensor de 23 megapixels, com abertura focal de 2.0, lente de 24 mm e com estabilização eletrônica de imagem. É uma câmera excelente e com muitos recursos. Ela consegue filmar em resolução Full HD a 30 e 60 quadros por segundo e inclusive consegue filmar em 4K. Porém, nesse último modo a gente precisa executar um aplicativo à parte, o que não é muito agradável. O ideal seria você conseguir gravar em 4K usando o próprio aplicativo principal. Ele permite utilizar o flash para tirar fotos e para gravar, e tanto no modo de filmagem quanto no modo de fotos, ele permite focar tocando na tela. Inclusive, algo impressionante do Xperia XZ é que ele possui um modo de foco no objeto. Então, quando você toca em qualquer objeto, o foco é travado nesse objeto e mesmo que ele se movimente, ainda assim o foco permanece nele. Um recurso bem interessante, principalmente quando você está gravando objetos em movimento. A câmera do Xperia XZ também possui um modo manual e através dele você consegue fazer o ajuste do foco, do ISO, da velocidade do obturador, do balanço de branco e da exposição. Além disso, o app principal da câmera do Xperia XZ tem muitas opções. Ele tem vários modos de cena, dá para fazer ajustes do modo HDR, do brilho. Inclusive no modo automático, você só precisa se preocupar em tirar a foto e ele faz tudo sozinho. Para você alternar entre os modos de foto e filmagem, basta você deslizar para baixo ou para cima, ou então tocar no ícone apropriado. Ele também tem um modo com mini aplicativos, e nesse modo você consegue utilizar outras funções da câmera, como modo de realidade aumentada, modo panorama, câmera rápida, câmera lenta, e também dá para você baixar outros aplicativos na loja da Sony para poder ampliar os recursos da câmera. Inclusive é nesse ponto que você consegue acionar o modo de gravação em 4K, que como falei para vocês, é através de um app dedicado.
Eu gostei muito da qualidade das fotos e das filmagens do Xperia XZ, mas ele tem um problema muito sério com o superaquecimento. Algo que a gente vê desde o Xperia Z2, que foi lançado lá atrás, e que é um problema que a Sony não consegue resolver. Ao usar a câmera por bastante tempo, principalmente em modo de gravação com o flash ligado, a câmera superaquece e num primeiro ponto ela desabilita alguns dos recursos da câmera e manda um aviso de que o aparelho está superaquecido. Se você ainda assim continuar usando, em um certo ponto ele salva a gravação e fecha o aplicativo, e você precisa esperar por um tempo para poder usar a câmera novamente. É algo realmente muito chato, principalmente quando você está precisando muito usar a câmera e você acaba não podendo contar aí com o Xperia XZ para tirar fotos ou para fazer vídeos, já que nunca se sabe quando é que o aparelho vai superaquecer. A câmera frontal do Xperia XZ é bastante interessante. Ela tem 13 megapixels e conta com foco automático, sendo que a maioria dos aparelhos possuem câmeras frontais com foco fixo. Então aqui temos aí um melhor ajuste de foco, algo que é bem legal. Essa câmera também consegue gravar em resolução Full HD e a qualidade agradou bastante. Ela também possui bastante recursos, bastante opções e a qualidade das imagens me agradou muito, tanto para fotos quanto para gravações. O Xperia XZ vem equipado com o chipset Snapdragon 820 fabricado pela Qualcomm. Um chipset bastante poderoso, equipado com uma CPU quad-core Cryo, sendo que 2 deles rodam em 2.1 GHz e os outros 2 rodam em 1.6 GHz. A GPU desse aparelho é a Adreno 530, realmente um conjunto bastante poderoso. O Xperia XZ vem equipado com 3 GB de memória RAM, um pouco estranho para o smartphone top, ele poderia vir com pelo menos 4 GB, e essa versão lançada aqui no Brasil possui 32 GB de armazenamento. Também acredito que poderia já vir com 64, igual a de smartphones como o Zenfone 3 Deluxe e o Moto Z, por exemplo. Mas esse hardware é mais do que suficiente para rodar bem a interface, o sistema e também aplicativos e games pesados com nível de detalhes no máximo. Em nossos testes no Antutu, o Xperia XZ fez mais de 108 mil pontos, um score excelente. É um aparelho que não vai ficar devendo nada em matéria de performance, você vai conseguir rodar tudo com um nível de detalhes no máximo, sem o menor tipo de problema. A única ressalva é que, pela sua faixa de preço, realmente 4 GB seria um valor ideal. Dessa forma ele poderia usar a multitarefa com maior tranquilidade. Você poderia alternar em uma quantidade maior de aplicativos sem precisar recarregá-los. Os 2.900 mAh de bateria que vem no Xperia XZ não parece ser muito pelo porte do aparelho, principalmente considerando o chipset poderoso com o qual ele vem equipado. Mas a Sony ela faz uma série de otimizações bastante interessantes, e isso a gente vê aí desde acho que o segundo, o terceiro Xperia Z. Já vemos que a Sony ela realmente consegue garantir uma ótima autonomia de bateria. Não é à toa que o Z3 mesmo conseguia aí 2 dias sem muitas dificuldades. Mas aqui no XZ realmente a lógica acaba prevalecendo. O aparelho em nossos testes não teve uma autonomia de chamar muito atenção. Conseguimos aí um dia inteiro de bateria com ele, mas não muito mais do que isso, precisando recarregar no dia seguinte. Outra coisa que eu não curti é que o carregador que vem com o Xperia XZ não tem um modo aí de carregamento ultra rápido. Ele é um carregador de potência normal e que demora bastante para poder carregar o aparelho. Esperava um pouquinho mais aí nesse quesito em relação ao Xperia XZ. Bem galera, esse aqui foi o review do Xperia XZ e olha que bonita essa versão aqui na cor azul, realmente show de bola. É um aparelho com o acabamento padrão Sony, então realmente ele é muito bonito, com corpo em metal aqui atrás, o vidro arredondado aqui na parte frontal. É um smartphone muito poderoso, ele vem com um chipset Snapdragon 820 e também tem uma câmera aí que tira ótimas fotos, filma em Full HD a 30 e 60 quadros, filma em 4K também. Mas ele tem alguns defeitinhos. Acho que o mais grave é em relação à câmera, porque ela sempre apresenta problemas de superaquecimento e além dele limitar o app de câmera, em certos momentos ele chega até a mesmo a fechar o aplicativo. Então imagina você tirando fotos ou fazendo uma filmagem de um evento importante e de repente o aplicativo fechar. Esse é um defeito que vem lá de trás de outros smartphones da linha Xperia,
dos tops aí da Sony, e já era mais do que tempo da Sony ter resolvido esse problema. Infelizmente o XZ ainda vem com esse problema de superaquecimento. Outra coisa que decepcionou um pouquinho é em relação à bateria. Eu esperava uma performance um pouquinho melhor, já que sempre os Xperias aí tiveram uma bateria com excelente autonomia. Eu consigo aí passar de um dia com o XZ tranquilamente, mas não passa muito além disso. Enquanto que no Z3, por exemplo, eu sempre adorei o fato dele chegar aí a 2 dias sem muitas dificuldades. Dificilmente você vai conseguir isso aqui no XZ, ele tem um consumo maior. Fora o fato de que o carregador dele não é ultra rápido, demora bem mais para carregar em relação aos seus concorrentes. Em relação ao preço, ele está na faixa aí dos R$3.000, é um valor alto, mas está mais ou menos na faixa aí dos seus principais concorrentes. O problema é o que eu falei para vocês. Essa questão da câmera e da bateria acaba prejudicando um pouquinho, mas se você é fã da Sony, essa aqui é a opção mais poderosa deles e com certeza não vai te decepcionar nos demais aspectos, principalmente em performance e em design. Bom galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, clique em gostei. Aproveite também, se inscreva no canal do Brazilian Geeks, torne-se um Big Geek você também. Obrigado, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!